eu sou Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Minha filha tem muita dificuldade em conversar e se abrir comigo. Como eu posso melhorar? Como é que eu posso cuidar melhor do meu pedaço? É sobre isso que a gente vai falar. Oi, meus amores! Olha, eu fico encantada com essa pergunta. A hora que a gente botou a lupa no nosso coração, a gente começa a entender exatamente que não é sobre a minha expectativa de como o outro deveria agir, é sobre como eu posso agir no meu melhor possível sempre, óbvio, com a falha que hoje reconheço em mim, como é que eu posso agir na relação com o outro frente a uma necessidade que eu percebo ou reconheço. Então, a pergunta que ela tem muita dificuldade em conversar e se abrir comigo. Como é que eu posso melhorar? Ai, gente, pra mim assim, me enche de esperança exatamente porque eu vejo uma mãe querendo chegar perto da filha, mas estando disponível para um relacionamento. A gente sempre quer chegar perto dos filhos e às vezes a gente tem assim tanta aflição disso que às vezes a gente passa a carroça na frente dos bois, sabe? Às vezes a gente impõe uma relação ou uma conversa, quando na verdade essa conversa, essa proximidade virão de um espaço de relacionamento, de um espaço construído entre nós. Então, uma das coisas mais assim bonitas que eu proponho na minha vida, exatamente a nossa responsabilidade com as nossas atitudes, mesmo no processo de educação. Então, quando eu começo a cuidar do que eu faço, de como eu lido com as coisas, como anda a minha compreensão, o meu acolhimento, como que eu estou orientando, como eu estou corrigindo, quais são as ferramentas que eu estou utilizando, eu começo exatamente a perceber nesse caminho algo que eu tenho total potência e total possibilidade de cuidar. Mas muitas vezes a gente abandona esse lugar, que é a nossa parte, e a gente está muito focado em tudo que o outro não fez, tudo que o outro precisa melhorar, tudo que o outro deixou de fazer, tudo que o outro deveria ser. Então, essa lógica dessa pergunta me encanta, porque é uma mãe que está dizendo, eu noto uma distância, talvez eu tenha colaborado para essa distância, talvez seja uma questão do temperamento da minha filha, mas eu quero me posicionar de um jeito a estar mais perto. A presença dela na minha vida é importante, a comunicação dela para mim é importante. Então, como fazer isso? Ai, gente, ó, fico até emocionada. E às vezes a gente vai ter uma questão de temperamentos aí, uma criança mais ou não dominante, ou mais paciente, que quer evitar conflito, uma criança mais com a extroversão mais baixa, então é um processo mais solitário mesmo. Pouquíssimas pessoas, esse baixo extrovertido abre o coração, então às vezes é tudo isso junto, né? Então às vezes esse acesso pode ficar muito mais difícil. Então acho que a gente pode pensar em 3 coisas. Primeira coisa é eu realmente checar e cuidar da minha disponibilidade de ouvir sem julgamento, sem expectativa. Dani, como é que faz isso? Prestando atenção, porque automaticamente você já criou expectativa e já criou um julgamento de aquilo que devia ser ao invés do que tem sido, do que é, certo? Então o primeiro ponto é exatamente eu entender que eu estou me colocando à disposição de viver a vida com essa filha, de me colocar disponível a encontrar com ela numa vida acontecendo de verdade, não na vida que eu queria que fosse. Muitas vezes nossos filhos se fecham para nós exatamente porque a nossa exigência ou a nossa cobrança é tão grande que o que acontece é que eles começam a entender que não podem mostrar a realidade que são. E eles deixam a gente olhar um pedacinho muito pequeno da vida deles, exatamente por medo de perder amor. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é cuidar dentro de nós desse automático da expectativa para que eu possa encontrar com ela, para que eu, cuidando, portanto, das minhas reações, das minhas frustrações que ainda vão acontecer e podendo simplesmente ouvir, deixar entrar, às vezes espera um pouco para responder, reflete, pergunta, tira dúvida, sair desse espaço de conclusão, de tomar como pessoal, de querer tirar da dor, de querer tudo isso. Já falei um monte de coisas dentro dessa uma, né, gente? Mas ainda tô contando como uma.
Segundo ponto, comunicar o quanto nós amamos. Comunicar para essa filha o quanto eu te amo, mesmo quando faz certo, quando faz errado, quando não faz, quando é incrível, quando não é. Eu te amo do jeito que você é. E uma das portas da gente comunicar esse amor é a gente comunicar o nosso espaço de falha com perdão. Nosso espaço de falha, de quando a gente agride, você vai às vezes cair nessa armadilha como eu caio também, e lá pedir perdão pelo como você falou, falar de um jeito melhor o que você precisa. Então a gente vai cuidando desse espaço de comunicação para que essa criança entenda que o que minha mãe está me dizendo na verdade é que ela também erra. E isso vai trazendo para essa criança, para esse adolescente, um espaço de erro não mais atrelado ao merecimento de amor ou não. Então, toda vez que o teu filho errar alguma coisa e a gente olhar isso como espaço de aprendizado, como vida acontecendo, a gente não vai mais cair naquela frase do mas você não devia ter feito isso, mas era só você fazer aquilo. A gente vai para um lugar que é como é que você tá? Eu posso ajudar em alguma coisa? Se olhando isso daqui, o que você aprendeu para a próxima vez? Me conta. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Você precisa de alguma coisa? Eu tô aqui. Então, esse espaço de eu segurar essa expectativa, e a gente vai errar bastante, mas comunicar esse amor, apesar de você, né? Apesar de mim, sou muito amada, apesar de você, você também é muito amado, porque somos todos falhos. E aí essa relação com Deus também tão importante nessa sustentação, a gente vai para um terceiro ponto, eu acho que talvez esse atrelado a esses dois, mas bem prático, que é eu me colocar à disposição. Às vezes até nessa conversa de reconciliação, eu pedi perdão por tudo que eu não me coloquei à disposição, por tudo que eu quis te salvar ou te tirar das situações, por tudo que eu te exigi com medo de doer. Então às vezes uma conversa de falar, filha ou filho, hoje o que eu queria era te pedir perdão de tudo para trás que eu não te ouvi, de tudo para trás que eu, antes mesmo de você acabar de falar, eu já queria trazer uma solução sobre o que você devia ter feito para que você não estivesse nessa situação, para que eu não doesse. Então assim, dependendo da idade, estou entendendo que é uma idade um pouco mais avançada, ir lá e você pode me dar uma oportunidade de a gente começar de novo? Vamos fazer alguns combinados? Eu estou à disposição para o que você precisar. Se por acaso você vier me comunicar alguma coisa, me contar alguma coisa, compartilhar e a minha reação for aquela que eu estou tentando mudar, vamos combinar um sinal? Toda vez que você começar a reagir dessa forma, eu vou fazer mãe, você está tentando me tirar daqui de novo, eu quero que você me acolha. Então, esse espaço da gente se colocar disponível, ele vai fazer uma coisa que é chamar também essa criança ou esse adolescente a responsabilidade do pedaço dela na relação. Porque a gente não faz a relação de dois sozinho, não dá. Então, a hora que você se coloca nessa necessidade, na hora que eu abro meu coração, eu tô chamando o outro a cuidar do pedaço dele. Então, seremos próximos se eu tiver aqui à disposição, acolhimento, pensar junto, espaço de aprendizado, correção respeitosa e tudo. Mas tem um pedaço que é teu, tem um pedaço que é você contar comigo para caminhar pela vida. E uma hora a gente começa a experimentar exatamente essa proximidade. Uma pergunta que começa uma mudança na sua casa por você. Como é que eu começo essa mudança? Como é que eu mudo? Como é que eu mudo a minha postura para que eu possa tratar melhor as pessoas que eu mais amo? Porque às vezes a gente é isso, né? Eu até quero mudar, mas eu já estou esperando a tua mudança de volta. Nós estamos falando de um espaço de fazer para que eu possa ser amor na tua vida, compreensão na tua vida. Agora, o que vai frutificar disso é essa grande mudança que eu tô falando. Agora, eu não estou fazendo para você mudar. Eu não estou fazendo isso porque senão isso não é verdadeiro, entende? Eu não estou fazendo isso ou tá na intenção equivocada. Eu não estou fazendo isso para que você se abra comigo. A consequência da minha postura na tua vida será provavelmente a gente ter uma relação tão segura, de uma proximidade tão importante, que a consequência será você poder contar comigo. Você poder compartilhar comigo. Exatamente porque eu saí do espaço de expectativa e exigência, de frustração, de tentativa de fazer você perfeito para que eu não doa,
entre outras coisas. Que Deus abençoe esse movimento, que você, pela tua própria vontade, exatamente pelo tamanho desse amor, tá querendo fazer na sua casa. O vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço demais a tua pergunta. A gente se vê na próxima oportunidade. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por nos possibilitar viver essa alegria que é sermos família. Deus te abençoe e a gente se vê na próxima. Tchau!